Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês um dos maiores comparativos, um dos mais pedidos por vocês na questão de notebooks, aliás, MacBook. Estou aqui com o MacBook Pro M1, né? MacBook Pro M1 e MacBook Air M1, beleza? Pessoal, vocês pediram demais e eu trouxe aqui o comparativo hoje para vocês. Eu testei alguns dias, então as gravações foram por alguns dias para ver exatamente se o que eu ia falar aqui para vocês é consistente ou não, para não ter quase nada de erro no que eu vou falar para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a MacBooks in Real, tá aparecendo aí na tela. Sem eles, esse vídeo não seria possível, tá? Obrigado, MacBooks in Real, eles têm toda a linha de iPads, tem iPhones, MacBooks novos e seminovos. Você pode encontrar esses dois caras aqui, ó, o MacBook Air e o MacBook Pro lá na MacBooks in Real. O arroba tá aparecendo aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar também o link do Instagram deles e também o link para você falar com a galera da MacBooks in Real no WhatsApp, tá? Eles enviam para todo o Brasil, atendimento no Rio de Janeiro e uma vez por semana atendimento pessoalmente lá em São Paulo. Bora lá, vamos começar a falar desses dois caras aqui, essas super máquinas. Para começar, eu vou começar falando um pouquinho das diferenças desses dois caras. Eles são muito parecidos, mas óbvio que um é um Air e o outro é um Pro, então existem algumas diferenças que a Apple coloca neles, obviamente, para focar em um público ou no outro e eles venderem em preços diferentes. Eu vou falar primeiro das diferenças que ele tem, depois a gente vai partir para os testes práticos, tá? Aí eu fiz um teste de Final Cut, de Premiere, de DaVinci Resolve, de Lightroom. Óbvio que vocês vão ver aqui tudo muito rapidinho, adiantado, mas é óbvio que eu vou trazer a minha opinião para vocês, que é o que mais importa na diferença dessas duas máquinas aqui. Bom, começando em questão de peso, pessoal, o Pro, que é este cara aqui, pesa 1,4 kg, conta 1,3 kg do Air. Então, em questão de peso, quase não tem diferença. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que esses dois modelos aqui são de 512, tá? Então, são 8 GB de memória com 512 de armazenamento. A versão de 256 do Air não tem um núcleo de GPU a menos. Então você tem 8 núcleos de CPU e 7 núcleos de GPU. Esses dois caras aqui são de 512. Então, a partir do 512, todos eles são iguais. 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU. Fica até o final, se você está interessado em saber algumas coisas do que tem 7 núcleos de GPU, modelo base, com 8 GB 256. Eu vou falar também para vocês o que eu acho sobre ele. Ambos os modelos você pode configurar da maneira que você quer. Óbvio que se você quiser comprar os modelos base, você vai conseguir mais rápido. Os outros modelos, quando você pede, você tem uma demora um tanto quanto maior, tá? Você começa com eles com 8 GB de RAM e pode ir para 16, todos os modelos do M1 Pro e o M1 Air, e você tem a capacidade de colocar até 2 TB de SSD. Óbvio que isso vai acrescentar alguns bons dólares ou vários milhares de reais nessa conta, mas você tem essa possibilidade. 8 GB de RAM para 16 e de 256 até 2 teras, tá? Outras diferenças desse cara vão estar em microfones e essas coisas. A tela é exatamente a mesma, tela de 13 polegadas, 13.3 polegadas, display True Tone, tá? E uma diferença aqui já é que o Air tem 400 nits de brilho de tela, enquanto o Pro tem 500 nits de brilho de tela. Isso não me deixou na mão em momento nenhum. Nem editando os vídeos e fotos aqui dentro do estúdio, principalmente dentro, e fora, nenhum dos dois foi capaz de entregar uma quantidade de brilho fraca para que eu pudesse fazer os meus trabalhos. Então não acho que 400 nits contra 500 nits do Pro vai fazer diferença se você quiser editar ou trabalhar na sua varanda do prédio e tal. A não ser que você esteja com o sol em cima e aí talvez seja um problema. Mas, cara, 100 nits a menos no Air, demérito nenhum. Uma coisa que eu percebi é que tem uma diferencinha nesses dois modelos que eu tenho aqui. Isso é uma coisa normal no mundo da tecnologia, quem está acostumado a trabalhar com edição de fotos, vídeos. Ele tem uma diferencinha desses dois painéis, diferença de calibração. O painel do Pro se mostrou um pouquinho mais puxado do magenta, enquanto o painel do Air se mostrou mais equilibrado. Todos eles têm uma tela P3, tá? Com uma calibração de cor muito boa, uma gama de cores muito boa. Só que, para mim, o Air aqui ficou na frente, ligeiramente na frente,
com o True Tone ligado ou desligado, tá? Isso é uma coisa, galera, que é inerente à diferença de tela. Até ligando os dois modelos na tela preta, eu pude ver uma diferença do próprio Air. Só que às vezes, eu já peguei isso, você testando telas de mesmo fabricante, do mesmo modelo, elas têm diferença de calibração. Por isso que profissional tem um calibrador de tela, mas ambas as telas muito bem calibradas, mas eu notei essa diferença. Outra diferença desses dois caras aqui é a questão de bateria, tá? Você tem 58 watts-hora de bateria no Pro, 58.2, e 49.9 watts-hora de bateria no Air, o que dá uma diferença quase na casa de 17%. Na realidade, nos testes de bateria que eu fiz, eu não notei quase diferença nenhuma no tempo de duração dela. Eu deixei de uma noite para outra exibindo vídeos aqui no YouTube e eu tive 10 horas e 2 minutos de reprodução no Air contra 10 horas e 22 minutos aqui no Pro. 22 ou 23 minutos, se eu me lembro. Então foi uma diferença de 20 minutos de reprodução de vídeo no YouTube. A Apple diz que eles reproduzem vídeo 20 horas no Pro e 18 horas no Air. Só que isso aqui é com Apple TV, tá? E, óbvio, naqueles padrões de teste dentro de laboratório. Quanto à duração dessa bateria na realidade, cara, durou basicamente 17% realmente a mais durante todos os testes que eu fiz aqui. Os testes que eu fiz finalizaram quando zerou a bateria do Air, ainda restava 18% de bateria no Pro. Óbvio que essa diferença pode ser maior ou menor um pouquinho, mas vai ficar nessa casa. O interessante é que na reprodução de vídeos não houve quase diferença. A diferença ficou em menos de meia hora. Mas no uso real deu realmente uns 17%, 18% de diferença em favor do Pro. Eu já tinha falado de peso desses dois caras, eles pesam quase igual, 1,3 kg no Air contra 1,400 kg. O corpo é quase igual, é quase o mesmo, mas o Air tem ligeiramente um desnível, assim, um aclive, um declive na parte do teclado que você consegue descansar suas mãos melhor para digitar. Se você é um cara que é um advogado, médico, jornalista, escritor, ou seja, eu acho que para trabalhar no colo principalmente, mas mesmo na mesa também, o Air é mais legal. E para essa galera, sem dúvida, não necessita de um Pro de jeito nenhum. Pela quantidade de bateria que vai durar mais ou por outras coisinhas que eu vou ainda citar nesse vídeo, não acho que essa galera que trabalhe desse jeito ou talvez seja um estudante necessite do Pro de jeito nenhum. A Apple não mudou certas coisas, né? Você continua com duas portas, tanto no Air quanto no Pro, você tem duas portas USB-C, USB 4, né, com capacidade de Thunderbolt 3. Então, são duas portas, você tem que utilizar um adaptador se quiser mais portas, né, um hub ou um dock. Eu vou fazer um vídeo de recomendação de hub aqui no canal para vocês também, mas eles vêm com duas portas somente. A diferença crucial nesses dois caras, galera, é realmente que o Pro tem refrigeração a ar, ele tem ventoinha, ele refrigera caso você precise e vá desempenhar um trabalho bem pesado, edição de vídeos por muito tempo, principalmente, trabalhar com alguma coisa mais pesada, edição de fotos em lote. O Pro tem refrigeração, enquanto o Air não tem. O Air é extremamente silencioso, você não vai ouvir o barulho dele em hora nenhuma, só que se ele precisar refrigerar, você não vai ter a possibilidade. Só o Pro tem refrigeração. Isso faz uma diferença que a gente vai ver mais para frente, não muito grande. Eu acredito que para a maioria das pessoas não vai ser necessário, mas faz uma diferença, tá? E finalizando as diferenças, a gente já vai entrar num testezinho de câmera e de áudio. Esses dois caras aqui tem uma diferença também na captação de áudio, tá? O Pro tem 3 microfones que a Apple diz na qualidade de estúdio. Eu notei uma diferença pequena, tá? Enquanto tem 3 microfones aqui também, mas não tem qualidade de estúdio, tá? E eu vou falar já vou falar para vocês sobre algumas coisinhas de áudio, mas basicamente é isso que a gente tem de diferença entre os dois. E uma coisa que eu não vejo ninguém falando, aliás, esses dois caras têm o Touch ID, então você pode desbloquear com o dedo, mas eles têm uma diferença no tamanho do trackpad. Deve estar aparecendo na tela aí para vocês. O trackpad do Pro é um trackpad com Force Touch maior, ele é um tanto quanto maior, focado realmente para a galera que é profissional e quer uma área maior para trabalhar com os dedinhos aí na parte de baixo. Então, o trackpad
é maior no Pro. Ah, pessoal, e outra coisa que eu tava quase esquecendo de falar pra vocês é que o carregador é diferente também. O Pro, que é esse cara aqui, tem um carregador de 60 watts, 61 watts pra ser mais exato. Contra 30, é quase a metade mais fraco o Air. Só que essa diferença de carregamento não se traduz em velocidade real, porque a bateria é 17% maior no Pro. Então, você tem aí uma diferença real de velocidade de carregamento na casa de 20 minutos, tá? O Pro carregou em 2 horas e 2 minutos, totalmente, tá? Enquanto o Air carregou em 2 horas e 23 minutos. Então, não é o dobro da velocidade para poder carregar esses dois caras. Bom, falei demais, vou continuar falando um pouco, mas agora a gente vai para os testes práticos que eu fiz várias vezes para encontrar se o que eu ia testar para vocês é realmente o que estava acontecendo. Bora lá! Para começar os testes, pessoal, eu vou começar mostrando para vocês a câmera que continua exatamente igual, a webcam é de 720p, só que teve uma melhora aí no ISP, que melhorou um tiquinho a qualidade de imagem. Eu tô com muita luz aqui, né, para gravar, mas melhorou um pouquinho a qualidade de imagem. Quanto aos microfones estúdio do Pro, eles captam o áudio um pouquinho melhor. Quanto à reprodução, vocês vão ver, a gente vai começar já nos testes. Eu achei que a reprodução do Air é um pouquinho mais alta, o Pro é um pouquinho mais baixa a reprodução de áudio, mas com a qualidade um pouquinho melhor, talvez, para os mais detalhistas. Pessoal, esse é o teste aqui, então, de áudio e vídeo do MacBook Air com chip M1, tá? A câmera continua a mesma, a webcam continua de 720p, mas a Apple diz que teve um aumento aí na qualidade por conta do ISP, do Image Signal Processor, tá? E tem uma diferença de áudio. Esse aqui é o áudio captado pelos 3 microfones do MacBook Air. E o Pro, você vai ouvir agora que tem 3 microfones também, só que qualidade estúdio. E essa aqui é a qualidade de gravação dos microfones de estúdio do MacBook Pro com chip M1. Vocês acabaram de ouvir o do Air. E ele tem também uma reprodução de áudio HDR, diz a Apple, tá? Que vocês vão ver na sequência o teste de áudio dos dois. Esse aqui é o MacBook Pro. Bom, pessoal, para começar os testes sintéticos, eu comecei com o Geekbench 5, tá? E no teste do Geekbench 5, a pontuação foi praticamente idêntica, tá? Single core, exatamente a mesma. Em multicore, uma diferença mais que desprezível, eu diria. 1.728 pontos em single core para os dois. E em multicore, pessoal, 7.548 pontos no Air contra 7.560. Uma diferença super desprezível. Eu diria que realmente empatados no teste do Geekbench 5. Indo para o Cinebench, pessoal, aqui um teste um pouquinho mais pesado, um teste de 10 minutos. O MacBook Pro terminou na frente com uma pontuação de 7.772 pontos. O Air terminou o teste quase 1 minuto depois com uma pontuação de 7.139, com a pontuação cerca de 9% inferior. No final do teste de 10 minutos, o Pro terminou com a temperatura de 39,7, enquanto a temperatura foi de 44,3 graus, quase 5 graus mais quente no Air, tá? Então a gente já começa a ver aí uma diferença da ventoinha, que ela serve realmente para resfriar o produto e você vai ter uma potência um pouquinho maior. Só em termos de curiosidade, eu baixei também o GFX Bench Metal, que é para testar realmente a GPU, e eles realmente ficaram empatados. Eu fiz o teste, repeti o teste. Talvez se a gente repetisse por muito tempo o teste com a temperatura maior aqui dentro do estúdio, mas o ar estava ligado, a gente teria aí uma diferença aí na quantidade de frames, né? Mas, cara, foi praticamente idêntico nos dois, com ventoinha ou sem ventoinha. E eu fiz um teste aqui de After Effects também, pessoal, tá? Fora esses 3 testes aí sintéticos, eu recebi, né, uns arquivos do After Effects. Um cara me procurou, falou, testa aí. Eu peguei, coloquei aqui no meu computador, nos dois, e praticamente idêntica à reprodução, o playback do After Effects desse projeto que o cara me mandou.
ele dá playback nos MacBook M1 com o Pro ou Air em 1/4 da qualidade. Se você colocar em 1/3, na metade ou em resolução total, esquece, isso cai para 6 frames de reprodução, 4 frames de reprodução. A galera mesmo sabe que o After Effects é meio que bugado, né? Você precisa de uma máquina espetacular para rodar ele, depende do projeto, fluidão e qualidade máxima, é uma coisa muito difícil. Ele rodou com 1/4 da qualidade na reprodução, tá? E depois, agora, eu parti para um teste do Lightroom. Muita gente edita fotos, né, no M1 e quer comprar essas máquinas para editar fotos em lote, pessoal. Eu usei 50 fotos em RAW sem compressão, tá? Fotos da Fuji X-T4 no Lightroom e fiz a edição de contraste, nitidez, redução de ruído, sombra, saturação e muito mais coisas, tá? A mudança de uma foto para outra no modo de revelação, sem criação de miniaturas inteligentes, foi normal. Eu exportei as mesmas fotos, 50 fotos igualmente tratadas, com tempo total de praticamente 3 minutos e meio no Pro, e o Air terminou uns 15 segundos depois, então uma diferença bem pequenininha. Então a ventoinha fez uma diferença aí, já que a quantidade de GPU é idêntica. A temperatura, mais uma vez, ficou em torno de 5 graus mais quente no Air, tá? Durante a exportação. Então, o Pro ficou realmente mais frio. Essa diferença de 15 segundos pode ser traduzida para 5 minutos se fosse uma exportação de 1000 fotos editadas e exportadas em JPEG. E partindo aqui para o editor Master, Super, Ultra Blaster da galera que compra Mac para editar, é o Final Cut Pro, tá? O Final Cut não teve nenhum problema para dar playback tanto em projetos de 4K 60 ou multicâmera, né, ou com várias tracks, nem 4K 24, que esses testes foram conduzidos em 4K 24 sem problemas nenhum para avançar, retroceder, cortar, estabilizar, nenhum problema nesse sentido, tá? Esse vídeo foi de 4K 24, se tem 5 minutos esse vídeo que eu fiz. Para todos os editores aqui, é o mesmo vídeo, a mesma edição em todos. Ele tem 5 minutos e foi gravado em H265 em log. O vídeo foi editado com LUT e adicionado uma track de áudio e animações de texto, tá? Tanto o Air quanto o Pro demoraram quase exatos 6 minutos para terminar a exportação de vídeo 4K em H264. Finalizado em H264, terminaram praticamente juntos, galera. Então, não teve diferença. Diferença de 1 ou 2 segundos, coisa que é plenamente normal. Não teve diferença nenhuma nesse projeto de 5 minutos gravado em H265, 4K 24, com track de áudio e com ainda animações de texto, exatamente o mesmo tempo, e a ventoinha nem ligou durante esse teste. Aliás, devo dizer que a ventoinha ligou durante o teste do Cinebench, o teste sintético, tá? E a ventoinha liga que quase que imediatamente quando eu fui exportar as fotos utilizando o Lightroom. Então, se você edita fotos em lote, vai utilizar o Lightroom, você pode ter essa diferença aí, exportando fotos de 1000 fotos, 2000 fotos, uma diferença de 2000 fotos que pode chegar a mais ou menos até 10 minutos, diferença de um para o outro nesse tanto de fotos, tá? Mas no trabalho, durante as edições, vai igual. Partindo para o Premiere Pro, que neste caso aqui não era o Premiere Pro da última versão, já era o 2020. Cara, ele deu playback nos meus vídeos, no vídeo em 4K, exatamente o mesmo que eu usei no Final Cut. Com as mesmas edições, a mesma edição de LUT, com tudo, deu playback normal, cortou, tudo normal. Uma coisa que pirou a minha cabeça é que parece que para lidar com o arquivo H265, o Premiere Pro e o DaVinci Resolve, que eu vou falar já, lidam melhor. Porque, pessoal, durante esses testes que eu conduzi, o Premiere Pro exportou na metade do tempo que o Final Cut demorou para exportar o mesmo projeto. O Final Cut exportou em 6 minutos, enquanto o Premiere Pro exportou o mesmo projeto em 3 minutos, tanto no Pro quanto no Air, terminando praticamente juntos, tá? A temperatura fica na casa de 3 graus mais quentes no Air, mas não foi o suficiente para ele perder performance. Então, rodou praticamente igual, mesmo numa temperatura um pouquinho mais quente aqui no Air. E indo pro DaVinci Resolve, galera, a história foi praticamente a mesma. Parece que é o que eu acabei de falar para vocês, que tanto o DaVinci Resolve quanto o Premiere Pro lidam melhores com arquivos H265. Isso é só um chute meu, mas parece que eles lidam melhores com arquivos H265. Exportou
quase na mesma velocidade do Premiere Pro DaVinci Resolve, tá? Mesmo tempo, na casa de 3 minutos, 3 minutos e 3 segundos e 3 minutos e 8 segundos, praticamente idênticos ao Premiere Pro e o dobro da velocidade do Final Cut. O interessante é que o DaVinci Resolve foi o editor que rodou na temperatura mais baixa. E aqui fortalece o meu achismo quanto a que o DaVinci Resolve lide melhor com o H265. Porque o MacBook Pro e o MacBook Air, os dois trabalharam durante a exportação em 35 graus. Nenhum nem o outro teve a temperatura alterada para cima desse valor. Eles trabalharam mais frios do que durante a exportação do Final Cut e durante a exportação do Premiere Pro, tá? E assim, para deixar claro, pessoal, há uma diferença geralmente na casa de 4 a 5 graus em favor do Pro. O Pro trabalha 5 graus, 4 a 5 graus no trabalho de exportação de fotos ou de renderização de vídeos mais frio do que o Air. E isso é que dá uma vantagem para ele, às vezes de 10% mais rápido sobre este cara aqui, num período um pouquinho mais longínquo durante as edições, ou algumas edições mais pesadas, de 4K 60, de multicâmera, você vai ter o Pro, que é uma máquina Pro, com essa vantagem da ventoinha para poder rodar um pouquinho mais rápido e você terminar um pouquinho mais rápido as suas edições ou as suas exportações de foto. Para finalizar, pessoal, eu acho que compensa você comprar o Pro se você é o cara que faz questão daqueles minutos, cada minuto é extremamente necessário no seu dia e que 3 minutos, 5 minutos pode fazer uma grande diferença para você, ou simplesmente você acha que é ou é um profissional e você quer a máquina Pro, mas para 90% das pessoas que fazem coisas sérias, não estou dizendo só qualquer pessoa não, o Air é mais do que o suficiente, principalmente se você é um jornalista, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um cara que vai utilizar mais para esses fins, cara, de boa. Mas se você edita fotos e edita vídeos, vai rodar também aqui. O que você deve saber é que aqui vai ser um pouquinho mais rápido e vai ser rodar um pouquinho mais frio, né? Então, mas, exemplo, se eu fosse usar no colo e para digitar muito, eu ia de Air, sem dúvidas. O Pro machuca até um pouquinho aqui, se você fica com ele no colo apoiando aqui a sua mão. Então, são algumas diferenças. O Pro realmente é se você trabalha com fotos em lote, se você trabalha com vídeos e vídeos até que um pouquinho mais pesados. As duas máquinas são muito capazes. Essa diferença não é tão diferença assim para muita gente. Então vai um pouquinho aqui do quanto você quer otimizar do seu tempo, eu diria assim. As duas máquinas vão conseguir entregar praticamente o mesmo trabalho, com uma diferença para longos períodos, talvez em favor do Pro. Como eu tinha dito no começo do vídeo, pessoal, essa máquina aqui tem 512 e tem 512. O Air de 256, eu disse no começo do vídeo, tem 7 núcleos de GPU. O Air de 256 é uma máquina um pouquinho menos capaz do que esse cara aqui e principalmente que esse cara aqui em projetos mais longos, como eu disse. Se a gente tem uma vantagem de 10% nessa casa, digamos, com exportação de vídeo e trabalho com fotos durante um longo período do Pro, você pode aumentar essa diferença para uns 15%, 16%, se você estivesse fazendo a comparação deste Pro aqui com um Air de entrada com 7 núcleos de GPU. Quanto a ter 8 GB de RAM nesses caras aqui, eu fiz exatamente tudo que vocês pensarem e não vi nenhum cenário em que fosse preciso talvez aqui 16 GB de RAM. Então a Apple trabalha aqui diferente, tem um swap grande de memória, né, entre essa troca da memória pro SSD para usar como memória. E não vi em nenhum momento a necessidade de 16 GB de RAM. A minha recomendação é que se você quiser para um período maior, né, pensar daqui a 3, 4 anos, eu geralmente troco de máquina praticamente todo ano, então não é um problema para mim. Talvez seja necessário você ir de 16, mas não que faça diferença. Nesse momento, não faz nenhuma. E talvez não venha fazer nunca, mas eu tenho que falar isso para vocês. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal, principalmente se for comprar essas máquinas, contata a galera aí da MacBooks and Real, tem os links na descrição, tá? E os caras entregam pro Brasil inteiro, atendimento pessoal no Rio de Janeiro e uma vez por semana você tem também o atendimento dos caras lá em São Paulo, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.